Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo. Hoje que discutimos o Orçamento de Estado para 2019, tenho de começar por falar sobre a ala pediátrica do Hospital de São João. Em novembro de 2017, este Governo disse ao país que o dinheiro para a construção da nova ala já estava na conta do hospital, à espera de um papel das finanças. Em abril deste ano, o Governo repetiu que o dinheiro estava disponível, mas até hoje, apesar das múltiplas insistências do PSD, nunca vimos o extrato da conta bancária do hospital, tal como não vimos nenhuma obra. E mesmo antes do verão, o Governo prometeu que a situação da ala pediátrica estaria resolvida em 2 semanas. Veio agora o Primeiro-Ministro confirmar que nos andaram a enganar durante 2 anos, porque agora, afinal, é no Orçamento de Estado de 2019 que depende a realização da obra. Aliás, há cerca de 2 semanas surgiu uma luz de esperança quando nesta Câmara um deputado do Partido Socialista afirmou que a obra da ala pediátrica do Hospital de São João seria adjudicada já em janeiro de 2019. Mas depois veio a Ministra. A novíssima Ministra da Saúde, quando questionada a semana passada sobre a ala pediátrica, voltou atrás, disse que não há obra nenhuma e não se compromete com datas. Uma grande salganhada que demonstra que nunca foi uma intenção séria deste Governo construir a ala pediátrica. Simplesmente estas crianças que vivem com cancro não são uma prioridade para o Governo. É tudo só conversa. Aliás, tal como o Infarmed, depois de tantas e múltiplas promessas, depois de desperdício de tempo e recursos, depois de provocarem o desespero dos funcionários daquele instituto público, o que vemos? Nem €1 do orçamento para a transferência do Infarmed para a cidade do Porto. É tudo conversa. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Ministro das Finanças disse que a saúde é uma grande aposta do Orçamento de Estado. Vamos então aos números. Portugal está na cauda dos países da OCDE. Com este orçamento, a saúde merecerá um investimento de apenas 5,2% do PIB, quando a média da OCDE é de 6,5%. Mas pior, se ficamos mal no comparativo internacional, é inaceitável a forma como a saúde é tratada neste orçamento em comparação com as demais áreas de governação. É que a despesa pública global sobe 3,3%, enquanto que a despesa pública na saúde sobe apenas 2,3%. Portanto, se dúvidas houvesse, fica assim claro, a saúde não é uma prioridade para este Governo. É evidente que, depois da inevitável demissão do ex-Ministro da Saúde, não foi esta nova equipa ministerial que negociou este Orçamento de Estado. Portanto, do ponto de vista político, o Primeiro-Ministro é responsável primeiro e último por aquilo que se passou e se passará no Serviço Nacional de Saúde. Já falando das mudanças governamentais, não deixa de ser curioso que o Sr. Primeiro-Ministro tenha escolhido como novo Secretário de Estado alguém que poucas semanas antes de tomar posse defendeu publicamente que o superávit daquilo que os beneficiários da ADSE descontam todos os meses dos seus ordenados deve servir não para financiar a ADSE, mas sim para financiar o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, fica a pergunta: o Sr. Ministro das Finanças vai usar o dinheiro que é dos beneficiários da ADSE, que já pagaram os seus impostos, para cobrir os erros da vossa má gestão? Senhoras e senhores deputados, é certo que este orçamento vem repleto de promessas, mas os portugueses não se deixam enganar. Todos sabemos que, à boa maneira deste Governo, as promessas não são necessariamente para cumprir. Veja-se o caso do investimento. O Governo prevê que a despesa para a aquisição de bens de capital ascenda em 2019 a 322 milhões de euros. Mas o que nos conta a história destes 3 anos de governação? Bom, para este ano de 2018 havia uma previsão de investimento de 301 milhões, até setembro deste ano foram realizados apenas 82 milhões. Em 2017, a previsão de investimento apontava para 259 milhões de euros, apenas foram gastos 111 milhões. E em 2016, quando havia uma previsão de investimento de 211 milhões, apenas executaram 117 milhões de euros.
só conversa, portanto. E veja-se ainda o caso das promessas de investimento hospitalar. Para o novo Hospital da Madeira, prometeram pagar 50% da despesa, mas, na verdade, aprovaram em Conselho de Ministros apenas 13%, numa tentativa grosseira de enganar os madeirenses. Os hospitais de Évora e do Seixal não passam de uma miragem e os prometidos hospitais do Algarve, de Barcelos, a maternidade de Coimbra, não merecem sequer uma palavra neste orçamento ou do Governo. Aliás, o único concurso verdadeiramente da responsabilidade deste Governo, imagine-se, foi a criação de mais uma parceria público-privada para a construção do Hospital Lisboa Oriental. Mais uma PPP criada por um governo socialista, mas agora com o apoio, e este sim histórico, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. A conta, essa logo se vê. Senhoras e senhores deputados, a má gestão e o desinvestimento que este Governo tem levado a cabo no SNS leva a que as pessoas não tenham acesso à saúde. Os tempos de espera para as consultas de especialidade e cirurgias ultrapassam os limites dos clinicamente aceitável. E com isto os senhores empurram os portugueses para o privado. Não por opção, mas porque não têm outra alternativa. Quem visita as unidades de saúde do SNS confronta-se com a falta gritante de recursos humanos e com profissionais profundamente desgastados. Veja-se o caso dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. O Ministro das Finanças veio a esta casa em abril passado dizer que a situação da carreira destes profissionais já estava resolvido. A greve ontem, com adesão superior a 90%, demonstrou o seu contrário. E falemos de precariedade, senhores deputados. O recurso à prestação de serviço, os chamados médicos tarefeiros contratados com recibos verdes, tornou-se numa normalidade que custa aos cofres do Estado 100 milhões de euros por ano. É a promoção da precariedade por quem a prometeu acabar com ela. E é hoje claro que o número de profissionais que deram entrada no SNS são insuficientes para colmatar a falta de horas resultantes da mudança dos contratos para as 35 horas. O Governo alterou as regras do jogo, mas nada fez para preparar o SNS. E as consequências estão à vista de todos. Os serviços de saúde entraram em colapso, demitiram centenas de diretores de serviço pelo país fora e só não estamos piores graças à dedicação, que tem limites, dos profissionais de saúde. Mas não nos enganemos. No final, são sempre os doentes que pagam a conta da má governação, pagam com a sua saúde. Os senhores prometeram acabar com o número de utentes sem acesso a médico de família. Envolvidos 3 anos, continuamos com mais de 500 mil de portugueses sem cobertura. Há mais de 60 unidades de saúde familiares prontas para passar para modelo B e continuam na gaveta do seu Ministro das Finanças. Já para não falar nos cuidados continuados, nos cuidados paliativos ou do tão prometido e necessário Estatuto do Cuidador Informal. Os senhores prometeram tudo e no final pouco ou nada fizeram. É tudo só conversa. O Governo carrega os portugueses com impostos, aumenta a despesa pública e nem assim a saúde consegue ser uma prioridade. Para quem recorre ao Serviço Nacional de Saúde, fica apenas o sofrimento e uma profunda sensação de injustiça. Merecíamos todos mais de quem nos governa. Muito obrigado.